Sejam bem-vindos à aula sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil e o primeiro reinado de Dom Pedro I. Bom, galera, a primeira coisa que vocês precisam se lembrar é que em 1808 a família real chegou ao Brasil fugindo do que a gente chama de bloqueio continental que estava acontecendo na Europa. E esse bloqueio era nada mais do que uma artimanha de Napoleão Bonaparte para tentar bloquear de todas as formas a Inglaterra de negociar com outros países. Só que, como você deve lembrar, a Inglaterra tinha uma forte relação comercial com Portugal. E Portugal queria, de certa forma, manter os seus laços. Então, o nosso Dom João, o príncipe regente de Portugal, aquele que comandava no lugar da Dona Maria, que sofria de problemas mentais, ele simplesmente enrolou o máximo possível Napoleão Bonaparte. E aí, ele conseguiu o apoio da Inglaterra para poder fugir com a família real portuguesa e uma grande comitiva para o Brasil. Até então, a sua principal colônia. Então a Inglaterra vai dar todo o suporte para que Portugal mova todo o seu governo direto de Portugal para o Brasil, onde eles vão fazer uma primeira parada lá em 1807 para 1808 para Salvador e depois já continuar diretamente para Rio de Janeiro, onde eles vão estabelecer todo o governo português. Inclusive a gente vai ver várias coisas acontecendo. Então esse é o nosso primeiro ponto. A família real chega ao Brasil justamente fugindo desse bloqueio continental do Napoleão e de tudo mais que estava acontecendo na Europa e mantendo a sua aliança com a Inglaterra. Bom, a chegada da família real tem um impacto muito grande no Brasil, principalmente porque a gente passa a ver a família real aqui, uma grande novidade, já que praticamente nenhuma metrópole visitava, quando a gente fala visitava, né, a império, a colônia, nada. Então tinha essa diferença. A família real pela primeira vez visitava uma colônia. Isso era uma grande novidade. Então quando chegou aqui, existiu muita festa. As pessoas não estavam acostumadas em ver rainhas, príncipes e outras pessoas da corte por aqui. Chegando aqui, a gente vai ter um termo bem conhecido como PR, de príncipe regente, mas que as pessoas acabaram apelidando de põe-se na rua. Porque simplesmente quando a família real, a corte e todo mundo chegou para cá, precisavam de lugares para morar. E obviamente alguém precisou perder o seu lugar. Então várias famílias, elite inclusive, né, brasileiras que moravam no Rio de Janeiro, precisaram se mudar. Por isso até essa brincadeira do PR de príncipe regente para põe-se na rua, porque eles praticamente foram expulsos em um período curtíssimo de tempo para que a família real morasse aqui. Esse período de 1808 até 1822, quando a gente trabalha de fato a independência do Brasil, vai ser marcado por grandes movimentos onde o Brasil vai deixar inclusive de ser apenas uma colônia e vai passar a ser chamado de Reino Unido de Portugal e Algarves, onde o Brasil vai ganhar um pouco mais de autonomia, principalmente porque aquele velho tratado de Tordesilhas que a gente conhecia, onde defendia ali essa parte territorial para Portugal, mandando ali um pouco mais para frente outro termo bem conhecido quando a gente está falando, que é justamente o Pacto Colonial, que também demonstra a relação ali de colônia, Brasil, para a metrópole Portugal, onde a gente não tinha controle nenhum da nossa economia, com Portugal se estabelecendo no Rio de Janeiro, esse pacto colonial ele praticamente vai deixando de existir, já que todos os produtos agora não precisavam mais passar por Portugal, porque eles vinham diretamente para o Brasil. Inclusive, você vai lembrar que a Inglaterra deu todo aquele suporte para que Portugal viesse com a sua comitiva para o Brasil, e nisso ele também ganhou alguns benefícios, principalmente na parte do comércio. O Brasil também passava por um período de crise porque não tinha nenhum produto assim grande destaque, o açúcar competia com as Antilhas, o ouro já se tornava cada vez mais escasso. No Rio Grande do Sul, onde tinha o charque, também já estava concorrendo com a Argentina, com o Uruguai, entre outras coisas ali, inclusive a Cisplatina, que vai ser anexada ao Brasil e logo logo a gente vai ver que dentro do primeiro reinado também vai ser perdida. Dentro dessas indas e vindas, o Napoleão Bonaparte foi derrotado lá na França e na Europa, consequentemente, e o Dom João, que se tornou, inclusive, rei de Portugal com a morte da sua mãe, aqui no Brasil, ele foi curado por aqui. Ele vai voltar para lá e vai deixar o príncipe regente agora, Dom Pedro I, cuidando do Brasil. O problema é que o Dom Pedro I ele vai se aliar com seus grandes amigos do Partido Português que vão querer que ele se torne um grande líder por aqui, vão querer lutar pela independência. E o Dom Pedro I, muito jovem, ele vai acabar comprando essa ideia até o grande momento que você já conhece, 7 de setembro, onde ele vai proclamar a independência do Brasil.
Chegando à independência do Brasil, a gente continua com esses problemas de crise, principalmente porque quando o Dom João vai embora do Brasil, com a família real praticamente completa, menos o Dom Pedro, e volta para Portugal, muitas das coisas que o Brasil havia se desenvolvido acabam ficando para trás, ou melhor, acabam indo junto com o Dom João. Uma delas é o dinheiro do Brasil. Então, todo o Banco do Brasil que havia sido criado, o estoque financeiro, praticamente o Dom João levou para reconstruir Portugal nessa nova fase pós-Napoleão. E aqui o Brasil ficou cada vez mais quebrado. E agora, nesse momento de independência, adivinhe, o Brasil não tem como se sustentar praticamente sozinho. E Portugal também não queria perder a sua grande colônia, mesmo já tendo se tornado o Reino Unido de Portugal e Algarves com uma independência maior. Agora, como o Dom João voltou para lá, obviamente eles querem voltar a usar o pacto colonial como ele era usado antes. Aí você começa a pensar, né? Que situação complicada essa do Brasil, né? Proclama a independência, Dom Pedro se torna o imperador, mas o Brasil está quebrado e ninguém quer reconhecer. A Inglaterra, como era muito esperta e queria estar sempre ali intermediando os negócios, vai meio que intermediar. Porque ela que vai costurar os acordos onde o Brasil precisaria pagar uma indenização, cerca de 2 milhões de libras esterlinas, para Portugal para conseguir, enfim, a sua independência. Praticamente pagar, né, o reconhecimento. Porque a gente sabe que existia todo aquele combinado na Europa, que se a metrópole não reconhecesse que uma colônia fosse independente, ninguém poderia negociar. Inclusive a Inglaterra, que queria negociar com o Brasil, mas tinha esse problema ali entre os dois. A gente sabe que os Estados Unidos, lá com a doutrina Monroe, que a gente já falou bastante, que era os Estados Unidos brigar para ajudar as colônias, estava lá torcendo cada vez mais, inclusive foi praticamente o primeiro que reconhece a independência do Brasil, mas não tem grande peso ainda. É preciso o Brasil pagar essa grande quantia para Portugal. E adivinha, quem é que vai emprestar o dinheiro para o Brasil? A Inglaterra. Então o Brasil já nasce com uma grande dívida, porque para se tornar independente ele pega uma grande quantia de dinheiro da Inglaterra. Paga Portugal, que também já devia muito dinheiro para a Inglaterra, que depois vai pagar seus dívidas para a Inglaterra. A Inglaterra continua com o mesmo dinheiro no bolso, só ganha um novo crediário, né? Um credor, na verdade. Bom, o Brasil tá lascado, essa é a verdade, a gente já começa muito mal aqui. O povo mesmo do Brasil praticamente não sentiu diferença entre o tempo de colônia e esse início de império, porque simplesmente só mudou quem está no poder. A estrutura agrária continua praticamente a mesma, a distribuição de renda continua desigual, as elites continuam no poder e a população não vê sequer esse dinheiro chegando. Mas nós temos o nosso primeiro reinado, o nosso Dom Pedro I, que vai governar de 1822 a 1831. E é nesse período que o Brasil vai tentar melhorar a sua economia e também vai criar uma nova Constituição. Afinal de contas, a Constituição é o livro de leis, de regras de qualquer país, e como o Brasil era uma colônia, ele não tinha. Quem vai ser o responsável, na verdade, o grupo responsável vai ser o Partido Português, que era um partido com grandes interesses locais portugueses, mas dentro do Brasil, que é a galera que ficou por aqui. É uma nova Constituição de 1824 que vai definir alguns poderes. A gente vai ter lá o legislativo, executivo, judiciário, mas o principal, o de mais destaque, é chamado de poder moderador. Esse poder moderador, como a gente tá querendo conhecer um pouco mais sobre ele, é um poder superior a todos os outros, é um poder exclusivo do imperador. Ele pode simplesmente retirar pessoas das assembleias, das eleições, designar quem ele quisesse, porque era um poder superior a todos. Inclusive, ele podia usar isso em todas as instâncias, legislativo, judiciário ou executivo. Com isso, Dom Pedro I ele acaba acumulando muitos poderes. Ao mesmo tempo, os investimentos que ele começa a criar se concentram na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As outras regiões começam a se sentir meio incomodadas por não receber o apoio desse novo Brasil Império que acabou de surgir em 1822. Entre elas, as províncias do Norte / Nordeste e também as do Sul, lá no Rio Grande do Sul e / Uruguai. Então a gente vai ter nesse primeiro reinado dois grandes movimentos que vão acontecer, chamados Confederação do Equador, ali por volta de 1824 para 1825, onde o Nordeste realmente está querendo se separar. Mudar completamente aí as instâncias, se separando do resto desse novo Brasil, porque eles queriam melhorar o Nordeste sem depender do próprio Dom Pedro I. Então vai ter um movimento emancipacionista, liderado pelo Frei Caneca e Manuel de Carvalho, mas é um movimento que acaba sendo derrotado justamente porque o Dom Pedro consegue organizar um exército momentâneo ali para conseguir. E adivinhem, o Brasil precisa recorrer a novos empréstimos
com a Inglaterra para montar, né, uma guarda nacional. Ainda não é a guarda nacional oficial lá de 1830, mas é um primeiro modelo de exército aqui para derrotar os seus inimigos, aqueles que tentavam se separar do Brasil. Só que adivinhem, a revolta ela acontece, ela dura ali uns 2, 3 anos, os líderes são derrotados, você consegue tomar algumas medidas para deixar o norte e nordeste de certa forma ali um pouco mais tranquilos, mesmo todos os líderes praticamente sendo mortos. Só que na Guerra de Cisplatina, que acontece no total oposto do país, lá na região onde era o Uruguai, ou onde é hoje, né, mas que pertenceu ao Brasil, essa região chamada de Cisplatina, o Brasil simplesmente vai perder. Então, nesta batalha, o Brasil não vai conseguir manter a região. A grande briga acontecia ali porque o Uruguai já nem era parte do Brasil, acabou sendo anexado e queria se separar novamente. E a gente teve a participação direta da Argentina, que via o Brasil crescendo e como ela também queria a região de Cisplatina e não conseguiu, ela tentou atrapalhar ao máximo para que, se não fica comigo, também não fica com você. E dessa forma a Argentina meio que ajuda, de certa parte, o Uruguai a se tornar independente. Então o placar aí do primeiro reinado acaba ficando 1-1, já que o Dom Pedro consegue vencer a Confederação do Equador e manter o nosso Nordeste, mas em compensação ele perde a Guerra da Cisplatina e a gente perde o recém-adquirido território lá do Uruguai. Bom, nessa sequência aqui, pessoal, o Império começa já a passar por um momento de crise. O imperador, com essas batalhas, essas dívidas que ele está acumulando, ele também é muito autoritário, principalmente com esse poder moderador que não é bem aceito entre as elites locais, só entre os seus chegados. E a gente tem aí um problema cada vez maior. E lá em Portugal, o Dom João VI tinha morrido. Então, teoricamente, o verdadeiro herdeiro do trono português era o Dom Pedro I. Então, as críticas, a crise no Brasil começam a diminuir o moral do nosso imperador, enquanto os portugueses começam a clamar a volta de Dom Pedro I. E é exatamente isso que acontece. A gente tem ali alguns momentos bem marcantes, como as garrafadas, onde existem protestos muito efusivos contra o Dom Pedro I. E no final das contas, o cara simplesmente se manda, abandona o Brasil, inclusive abandonando o seu filho, já que ele deixa o Dom Pedro de Alcântara, que é o Dom Pedro II, como o nosso imperador. Mas ele estava ali, galera, na casa dos seus 5 anos. O nosso príncipe regente, Dom Pedro II, ele não tinha como governar. E lá na Constituição de 1824, já previa que se acontecesse alguma coisa com o imperador, nós teríamos uma regência trina, com 3 governantes no lugar do imperador. Lembrando que seria provisório, depois uma eleição para uma governança trina permanente, mas sempre buscando ali um momento onde o imperador de fato conseguisse assumir. E como Dom Pedro II tinha apenas 5 anos, levaria ali pelo menos uns 10, 12 anos para ele poder assumir o poder de fato. E aí nós temos o início do período regencial. Dom Pedro I se manda e a partir de 1831 a 1840 a gente passa a conviver com o período regencial no Brasil, onde nós não temos o imperador, o poder moderador vai ser colocado na caixinha porque ele vai deixar ser resguardado apenas para o imperador. Então, nesse período regencial, ninguém poderia assumir esse poder de fato. Nós teríamos 3 governantes para tentar encontrar um equilíbrio da melhor forma, vários grupos políticos se arquitetando. Nós tínhamos ali os conservadores, os liberais, os próprios restauradores, aqueles que desejavam a volta do Dom Pedro I ao poder. E de todas as formas, né, a gente acaba encontrando grandes revoltas que acontecem neste período. Principalmente porque a gente não tem um imperador de fato, com mãos de ferro, comandando o país. E a regência trina acaba sendo dividida aí entre os seus grandes lados e movimentos políticos que acabam acontecendo. Alguns mais liberais, outros mais conservadores. E é isso que vai acontecendo na sequência. Eu separei para vocês aqui 2 movimentos bem importantes. O primeiro, a cabanagem, que acontece no Grão-Pará. Como o nome diz, cabanagem, pessoas muito pobres que moravam em cabanas. Então essas são as principais referências. É uma revolta totalmente popular, extremamente violenta que aconteceu na região norte do país. É uma rebelião que tinha como objetivo a independência. Obviamente, desde 1831, o Brasil, mesmo seu imperador, estava se programando para se defender melhor de qualquer revolta depois da derrota da Cisplatina. E dentro disso, a regência trina havia aprovado a Guarda Nacional, onde a gente daria meio que um título de coronel para os grandes proprietários de terras de várias regiões, onde eles seriam responsáveis por criar seus próprios exércitos, onde serviria o governo.
dentro dessa Guarda Nacional, esses coronéis poderiam se juntar entre vários e formar uma força para acabar com qualquer tipo de revolta. E foi exatamente o que aconteceu na cabanagem, que queria ali dominar o território, as elites provinciais queriam tomar decisões administrativas, mas essa nova Guarda Nacional consegue também derrotar, e ali derrotando todos os revoltados, mantém-se a região no país. Como a gente sabe, né? A gente não perdeu o nosso norte. Na sequência, galera, a gente tem um outro movimento importante, como a Sabinada, que aconteceu na Bahia, feita já com militares e também integrantes aí da classe média, que queriam também novas posições, diminuir cada vez mais a participação do Rio de Janeiro nas decisões, e novamente a insatisfação do povo levou a uma revolta, e novamente essa revolta foi contida pela Guarda Nacional. Tem uma outra revolta, que é a revolta dos malês. Essa aqui, ela é praticamente inédita no país, porque é uma grande revolta organizada por escravizados que vieram da África com a religião muçulmana ligada. Então os malês, eles tinham uma língua própria, eles sabiam ler e escrever, conseguiram se organizar e se comunicar para fazer essa revolta, porque eles, como islâmicos, queriam ter a sua própria fé, o que era proibida para os escravizados, onde era imposto o catolicismo. E ali essas perseguições, fora a própria escravidão, né, fez eles se revoltarem, tentarem buscar ali a sua, não só independência, mas como a sua liberdade. Só que, como você já deve desconfiar, né, um movimento que é criado e liderado por africanos, negros, libertos e escravizados, é óbvio que eles acabaram sendo perseguidos, porque nós estamos falando de um momento de grande intolerância racial. E, obviamente, nessa sequência, eles acabaram sendo perseguidos, mortos, e se tinham movimentos violentos até então, esse foi um dos principais. Então, os malês foram derrotados em um pequeno espaço de tempo, foram mortos, mas mesmo assim eles conseguiram manter sua religião, mesmo que escondido dessa forma. Outro movimento grande e importante a gente precisa falar é a Farroupilha, galera. A Farroupilha, ela é muito importante, Guerra dos Farrapos, porque ela dura cerca de 10 anos. E ela começa no período regencial e termina lá no período já com o Dom Pedro II no poder. Nós estamos falando de uma guerra que dura 10 anos, lá no Rio Grande do Sul, que assim como a Cisplatina, a região do Uruguai conseguiu sua independência, agora o Uruguai também queria se separar e também vai tentar buscar ali o estado de Santa Catarina também para se separar junto, principalmente porque eles se sentiam abandonados, o preço do charque, do gado, que era o uruguaio, que era argentino, era mais barato do que o brasileiro e não tinha uma defesa econômica. Então os rio-grandenses se sentiam injustiçados, esses gaúchos, né? Então eles queriam uma rebelião, queriam se separar. O termo farrapo, inclusive, ele se refere aos trajes maltrapilhos que eles usavam, porque eles não tinham o poder financeiro das grandes elites, carioca, paulista, mineira. Essa revolta foi mobilizada principalmente então ali, no Rio Grande do Sul, querendo se separar por causa dessa insatisfação, mas, mais uma vez, a gente tem ali uma grande briga, onde eles não vão ser diretamente derrotados, porque eles vão resistir muito. E dessa forma, os impostos ali, tudo que está acontecendo, vão ter que ser negociados, já no segundo reinado, inclusive, né? Então essa batalha, essa guerra, vai acabar já com Dom Pedro II negociando os termos de rendição para não perder um território. Então vai ser reduzido o imposto do charque, dos produtos gaúchos, vai ser aumentado os impostos dos produtos estrangeiros, para de certa forma encontrar um equilíbrio. Tudo isso, como a gente está falando, né, até a chegada ali já do Dom Pedro II no poder. E a gente não pode deixar de falar que dentro desse período regencial, as grandes brigas entre os lados políticos opostos, a gente teve ali uma briga finalzinho entre liberais e conservadores, progressistas e regressistas, aqueles que queriam o progresso, aqueles que queriam regredir praticamente ao pacto colonial. Nessas brigas políticas, um lado pensou que talvez fosse a hora de colocar o Dom Pedro II no poder. Aquele garotinho que tinha só 5 anos, lá em 1831, agora em 1840, já estava ali na casa dos seus 14 para 15 anos para ser mais exato. E a gente tem o golpe da maioridade. Então ele nem tinha idade ainda para assumir, mas foi dado esse golpe para que ele assumisse de uma vez e conseguisse controlar essas brigas políticas que estavam acontecendo.
Só que como vocês bem sabem, né, o Partido Liberal, que apresentou um projeto para antecipar, um projeto para que o Dom Pedro se tornasse o grande imperador, deu certo. Só que depois o Dom Pedro II acabou meio que se voltando contra o Partido Liberal e ficou muito mais próximo do Partido Conservador. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre tanto a chegada da família real como o primeiro reinado, como esse período regencial marcado por extremas batalhas, brigas, desavenças entre grupos políticos, entre regiões querendo se tornar independentes, justamente porque o período regencial é marcado meio que quase por uma bagunça política e disputa de poder. Tudo isso para mostrar o sofrimento que o nosso Brasil teve aí no início da sua independência. Seja lá em 1822, quando ele finalmente se torna independente, quanto nesse período regencial, onde a briga política é muito forte, muito marcada. E o Brasil continuando em crise, tentando se desenvolver de certa forma, a gente vai ver principalmente a economia tentando melhorar com o café, já que a gente não tinha nenhum produto de destaque. O café, no período regencial, é um dos que vai ajudar a nossa economia a ir se recuperando, porque a nossa dívida, como a gente falou, é muito grande. Criação da Guarda Nacional, as batalhas que estavam acontecendo, as disputas territoriais, tudo isso ia esvaziando os nossos cofres que já estavam vazios. Então, é importante, principalmente o café, para ajudar a economia brasileira a se reerguer. E depois a gente entra aí de fato no segundo reinado, com Dom Pedro II se tornando cada vez mais velho, mais experiente, controlando melhor os seus adversários políticos, tentando equilibrar. Isso é uma das grandes medidas que o Dom Pedro II faz, que é ver que não dá certo deixar os liberais conservadores brigando por poder. Ele começa a equilibrar as coisas, dá um pouco de cargo para um pouco de cargo para outro, ele retoma o poder moderador, tudo isso de uma forma que ele consiga controlar um pouquinho melhor o país, para que o Brasil comece a crescer. Espero que tenha ajudado vocês de certa forma. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, boa sorte.